Há histórias de glória, títulos e conquistas, mas há também histórias que doem, histórias que o tempo tentou apagar, mas que fazem parte da alma do Benfica. Esta é uma delas. A história de Luciano Fernandes, o jogador que morreu dentro da banheira do antigo Estádio da Luz. Um episódio trágico que marcou para sempre o Benfica. Luciano Fernandes nasceu a 6 de agosto de 1940 em Portugal, fez formação no Olhanense, clube local, e foi com ele que o Olhanense foi promovido ao primeiro escalão. Chegou ainda jovem ao Benfica, tinha 23 anos. Jogava como defesa e era conhecido pelo espírito combativo, humildade e dedicação. Não era uma das estrelas do plantel, mas era daqueles jogadores que nunca viravam a cara à luta. Ia ganhando a titularidade aos poucos e já tinha sido chamado por 2 vezes à seleção. Na década de 60, o Benfica vivia a sua era dourada. Tinha acabado de ser bicampeão europeu e chegava constantemente a finais. Luciano era um dos que carregava o emblema com orgulho, num tempo em que o futebol era tão duro quanto apaixonado. O dia era 5 de dezembro de 1966. No dia anterior, o Benfica tinha jogado em casa frente ao São Joanense. Nesse dia, o Benfica realizava um treino de recuperação no Estádio da Luz. Como era habitual, os jogadores foram tomar banho numa banheira de massagens. Naquele tempo, não havia jacuzzi. Era um aparelho que se colocava dentro de água e se ligava à eletricidade para agitar a água e fazer o efeito de massagem. Tudo parecia normal, até que o silêncio foi interrompido por uma enorme gritaria. Luciano estava inconsciente. Os colegas correram, tentaram socorrê-lo, mas já não havia nada a fazer. O jogador tinha sido eletrocutado. Um curto-circuito no sistema elétrico provocou a descarga fatal. Luciano Fernandes morreu ali mesmo, nas instalações do Estádio da Luz. Tinha apenas 26 anos. Na banheira estavam também Malta da Silva, que foi transportado com vida para o hospital. Carmo Paes teve de ser inspecionado por médicos. Camolas fugiu para o relevado de tal o susto. Eusébio também se encontrava na banheira. Para impedir uma tragédia maior, valeu Jaime Graça, que, se apercebendo da situação, desligou a instalação elétrica, salvando todos os outros de uma tragédia. Para a memória coletiva, Jaime Graça foi muitas vezes recordado como o homem que salvou Eusébio. A notícia abalou o Benfica. Nunca antes o clube tinha vivido uma tragédia assim. Os colegas estavam em choque, o balneário em silêncio. O funeral foi marcado por grande comoção. Jogadores, dirigentes e adeptos acompanharam o corpo de Luciano até à última morada num dia de profunda dor. O Benfica perdeu um dos seus e o futebol português perdeu um jovem que tinha toda uma carreira pela frente. O caso levou também à revisão de normas de segurança nas infraestruturas desportivas, algo raro na altura. A partir daí, os clubes passaram a ter maior cuidado com as condições elétricas e sanitárias dos estádios. Com o passar das décadas, o nome de Luciano caiu no esquecimento. A sua história ficou perdida entre as grandes conquistas que viriam a seguir, e poucos hoje sabem que nos primeiros anos do Estádio da Luz, um jogador deu literalmente a vida pelo Benfica. Mas entre os mais antigos, Luciano ainda é lembrado com respeito, como símbolo de uma era em que o futebol era feito de sacrifício e paixão. Luciano Fernandes venceu 3 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e era visto como o sucessor de Germano. O seu nome merece ser recordado, porque também ele fez parte da história do Benfica, porque também ele viveu e morreu com um manto sagrado. A sua tragédia é uma lembrança eterna, de que por trás das vitórias e das glórias há histórias humanas e lágrimas que o tempo nunca deve apagar. Hoje, a sua memória perdura na Casa do Benfica de Olhão, que tem um espaço dedicado ao Filho da Terra, eterno, Luciano.